Boa tarde pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de análise futebolística para o nosso almanaque. Hoje, dia 1 de Abril de 2025, dia das mentiras. Até parece mentira que este jogador jogaram no Benfica. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, aqui estou eu mais um ano a lançar então um vídeo de flops e passo a explicar-me então. Ao longo do último mês, mais ou menos, tive vários amigos aqui do canal a preocuparem-se em darem-me assim o seu melhor 11 de flops do Benfica. E se estão a perguntar-se porque é que eu mudei de blusa, porque assim como puderam ver e observar, estas foram as duas camisolas que eu utilizei ao longo dessa lista. Ou seja, a de guarda-redes primeiro e agora a de jogadores de campo, que são claramente dois dos equipamentos mais feios de sempre da história do Benfica. Um dia deste ainda tenho que fazer um vídeo sobre os equipamentos mais bonitos e os equipamentos mais feios. Mas enfim, isso será tema para outro tipo de vídeo. Agora aqui voltando à questão, vamos fazer assim o 11 dos maiores flops do Benfica. E não sei se estão recordados, há cerca de um ano atrás, eu tinha lançado um vídeo que era o 11, ou seja, o pior 11 de sempre do Benfica dos últimos 30 anos. Mas nessa altura tinha duas premissas. Realmente, para mim, é que eles tinham sido os piores jogadores em campo, mas tinham que ter jogado pelo menos 10 jogos pelo Benfica. Mas desta vez, para os meus convidados, eu não pus qualquer premissa. Deixei-os escolher assim à vontade o seu 11 baseado num 4-3-3, como sabem, para quem seguiu essa rubrica de shorts. Mas para mim, desta vez, impus-me uma premissa. Não pus assim qualquer limite de jogos e a única premissa que fiz para construir este 11 eram que eu teria de conhecer estes jogadores antes de terem vindo para o Benfica. Eu achava realmente que estes jogadores eram craques, eram jogadores que vinham para ser titulares, pois já tinham dado prestações ou nos seus clubes ou nas suas seleções e eu achava mesmo que vinham para se poder impor no 11 do Benfica. Não digo para marcar uma era, porque alguns deles já tinham alguma idade, mas eu achava realmente que vinham para ser titulares e ajudar o Benfica ou a ser campeão ou realmente a jogar melhor futebol. Infelizmente nenhum deles me deixou saudades, nenhum deles conseguiu estar mais do que uma época ou apenas alguns meses no Benfica e muitos poucos foram aqueles que conseguiram fazer mais do que 5 jogos ao serviço do Glorioso. Bom, vamos deixar de lenga-lengas e vamos então ver o pior 11 de flops do Benfica, na minha opinião e também dos meus convidados. E começamos, como é evidente, pela baliza. Ora, e temos então Hans-Jörg Butt, guarda-redes alemão que jogou em 2007-2008, oriundo do Leverkusen e que jogou apenas uma época no Benfica, tendo efetuado 7 partidas. Um guarda-redes que quando chegou ao Benfica já tinha uma idade, já tinha passado a barreira dos 30, tinha quase 34 anos, mas sinceramente tinha apenas Kim, que já tinha perdido a titularidade, e José Moreira. Este guarda-redes era um guarda-redes enorme, com grande craveira internacional, era um jogador respeitado na Bundesliga, que mais tarde até acabaria por sair do Benfica e sagrar-se campeão europeu pelo Bayern de Munique, mas sinceramente no Benfica não deixou saudades. Era muito grande, mas não era grande coisa. No entanto, os meus colegas, como é evidente, escolheram outro tipo de guarda-redes e vamos ver então as suas opções. Pá, tenho que ir ali para o Zach Thornton. Moreto. Roberto. Carlos Bosses. Ora, e vistos então os guarda-redes, vamos agora ver a posição de lateral direito. Ora, e para esta posição escolhi Gary Charles, chegou na época 98-99, oriundo do Aston Villa, jogou apenas uma época, fez 4 jogos e marcou um golo. E meus amigos, isto era um lateral direito que chegava da Premier, com mais de 100 jogos efetuados pela Premier, já tinha sido internacional inglês, vinha no profundo Vietnã, pela mão de Graham Souness, vinha para ser o lateral direito titular, mas foi um jogador que era recordado em Inglaterra por ter partido uma perna a Paul Gascoigne, mas no Benfica não deixou muitas saudades. Jogou cerca de um mês, ele que levou 2 ou 3 meses a ambientar-se, fez apenas 4 jogos, é verdade que marcou um golo, mas este jogador rapidamente se diluiu e rapidamente também deixou de ser opção para o treinador do Benfica, na altura, que era o seu grande valedor, o homem que foi responsável pela sua chegada, deixou de confiar nele em apenas 4 jogos. E isso diz muito do percurso de Gary Charles no nosso Benfica. No entanto, uma vez mais, os meus amigos escolheram outras opções. Douglas. Dudic. Ou com o novo. Recente, que agora é terrível. Bom, e agora visto então a posição de lateral direito, vamos então ver o lateral esquerdo. Ora, e para a esquerda escolhi então Steve Harkness, que também chegou na mesma época que Charles, em 98-99, oriundo do Liverpool, fez apenas uma época no Benfica e fez 9 jogos.
E se Gary Charles chegava com 29 anos, Steve Harkness com 27 anos ainda era um jovem. Vinha do Liverpool e trazia assim a grande bagagem de ter um jogador da Premier, um jogador importante, vinha uma vez mais pela mão de Graham Souness, mas nem sequer conseguiu tirar o lugar ao jogador da formação Bruno Basto. E isto não é estar a tirar o valor a Bruno Basto, mas Steve Harkness era um jogador que toda a gente pensava que vinha do Liverpool, vinha para ser titular no Benfica. Infelizmente também não foi da grande confiança de Graham Souness, era um jogador muito fraco a defender, sinceramente, e não é que a atacar fosse um grande portento. Infelizmente, deixou o Benfica sem pena nem glória e nunca mais conseguiu endireitar a carreira. Uma vez mais, os meus amigos optaram então por jogadores ou mais modernos, ou mais velozes, ou igualmente fracos como Steve Harkness. Bruno Cortés. Foz. Escalona. Pesarese. Rojas. Ora, e visto agora então os defesas esquerdos, vamos agora tratar dos defesas centrais, que vou aqui dividir, como é evidente, defesa central à direita e defesa central à esquerda, se bem que as opções dos meus amigos vou dá-las então todas em conjunto no final. Vamos começar então pelo defesa central mais à direita. Ora, e para esta posição escolhi então John Brooks, que chegou há bem pouco tempo, 2022-2023, fez apenas uma época e apenas 5 jogos no Benfica. Ele que chegava oriundo da Bundesliga, este grande central, este gigante norte-americano, vinha oriundo do Wolfsburgo, numa altura em que o Benfica tinha tido várias lesões, que tínhamos um miúdo da formação a assumir a titularidade e tínhamos acabado de perder um internacional belga. John Brooks vinha para ser o titular. John Brooks jogou muito pouco e infelizmente até acabou por jogar alguns jogos ou entrou perto do final para jogar a ponta de lança. Daqui vê-se bem a qualidade de John Brooks. Ele físico tinha muito, cabeça também, mas jogo de pés era muito, muito fraco. Na marcação não era mau, mas foi um jogador que não deixou saudades. Eu sinceramente achava que António Silva era um miúdo que ia fazer um par de jogos e ia perder o lugar para John Brooks, mas John Brooks não perdeu o lugar nem para a sombra dele, infelizmente. Vamos ver agora então o defesa central que eu escolhi para jogar mais à esquerda. Ora, escolhi então André Luiz, que chegou na época 2004-2005, oriundo do Santos. Jogou uma época no Benfica, por assim dizer, que nem fez a época toda, e apenas 2 partidas. Um jogador que vinha rotulado de craque, da grande torre do Santos, que tinha sido campeão 2 anos anteriores e era considerado dos melhores defesas que vinha assim do Brasileirão. Um jogador com um largo recorrido nessa competição brasileira, mas no Benfica não deixou saudades. Depois acabaria por sair, acabaria por jogar na Europa e voltar ao Campeonato Brasileiro. Mas deste jogador a única coisa que se recorda é ter sido preso durante um jogo no Brasileirão. Realmente, por motivos futebolísticos, ninguém se lembra deste jogador, que uma vez mais não deixou saudades nenhumas no Sport Lisboa e Benfica. Enfim, agora os meus amigos optaram então por outros defesas centrais, sem especificar a posição. Vou-vos deixar aqui mais 6 alternativas para estes 2 que eu tinha escolhido. Mark Zoro. Jorge Soares. Ed Carlos. King. Era muito mau, que era o César, um jogador que fomos buscar por 4 milhões, se não me engano. E Miranda. Ora, e agora para as posições do meio campo, vamos dividir então este meio campo em 3 elementos. Temos primeiro o médio defensivo, depois temos o box-to-box e no final temos o número 10. E começando pelo médio defensivo, ora, escolhi então Renato Sanches, mas desta temporada, chegando no início da mesma, por empréstimo oriundo do Paris Saint-Germain. Por empréstimo, salvo seja, veremos no final da temporada esse mesmo empréstimo. Mas enfim, eu sei que vocês vão me matar por isto, mas eu passo-me a explicar. Renato Sanches, da sua primeira passagem pelo Benfica, foi dos jogadores da formação que eu mais gostei de ver chegar ao plantel principal e que mais me entusiasmou. Inclusivamente depois ganhou o Golden Boy e todos sabemos a tua trajetória internacional. Foi campeão europeu com Portugal, foi para o Bayern de Munique como grande estrela e nunca mais se encontrou. E agora perguntam-me vocês porque é que eu ponho aqui. Muito simples, meus amigos. Renato Sanches esta temporada tem 16 partidas efetuadas pelo Benfica e contabiliza um total escandaloso de 370 minutos em 16 utilizações, sendo das quais 84 desses minutos foram de forma seguida titularidade em Munique, que eu estive no estádio. E é por essa titularidade, por essa prestação, por muito respeito que eu tenho pelo Renato Sanches, que eu incluo neste 11. Eu nunca vi um jogador do Benfica andar durante tanto tempo e fugir às zonas de ação como vi nessa partida. E não estou a exagerar, eu estive no estádio e era uma vergonha a sua atuação em campo. A bola a passar perto e ele nem sequer esforçava para tentar chegar à bola.
E não estamos a falar de um jogador que não tem qualidade. Estamos a falar de um jogador que tem muita qualidade, de um jogador que até gosta muito do Benfica e é muito benfiquista, mas a sua condição física, neste preciso momento, obriga-me a pô-lo aqui porque eu nunca vi nem um Michael Thomas correu tão pouco como o Renato correu em Munique, meus amigos. E realmente eu tenho muita pena pelo Renato e oxalá ainda consiga dar a volta, ainda venha um dia a pô-lo no melhor 11 do Benfica que eu vi jogar, mas a continuar assim, acho sinceramente nunca vai evoluir do que é aquilo nos dias de hoje. Um autêntico flop. No entanto, os meus amigos acabaram por encontrar outras soluções. Ui, Michael Big Balls Thomas. Yebda. Paulo Almeida. Epá, este aqui partia a perna, Jubínia. Ora, e visto então os médios defensivos, vamos passar agora para os box-to-box. E para essa demarcação, eu escolhi então mais um cliente do PSG, Julian Draxler, que chegou na época de 22-23, esteve uma temporada ao serviço do Benfica e fez 18 jogos e marcou 2 golos. E agora eu pergunto, vocês provavelmente sabiam que ele marcou 2 golos porque isso toda a gente se lembra, mas vocês achavam mesmo que Draxler tinha jogado 18 jogos? Exatamente. Não, ele a jogar jogou os 18 jogos, mas lembranças deixou muito poucas, tendo os 2 golos que marcou. Toda a gente se vai lembrar por mais um flop que veio do Paris Saint-Germain, mais um jogador que prometia muito, e atenção, estamos a falar de um campeão do mundo, que já foi titularíssimo na seleção alemã, que era um jogador que foi na altura uma grande contratação do Paris Saint-Germain e que eu achava sinceramente que podia vir a revolucionar o meio campo do Benfica. Infelizmente não revolucionou nada a não ser a enfermaria do Benfica. No entanto, aqui os meus amigos optaram por outras opções. Um meitê. É tão mau que tem que enquadrar neste 11 que é Mahairidis. O Beto não era bem assim, mas pá, vou considerá-lo. Bom, visto então esta posição, vamos passar então para a de número 10, a de mágica, de criador de jogo, aquele jogador que poderia revolucionar o futebol do Benfica. E para esta demarcação eu escolhi então Daniel Carvalho, mais conhecido no mundo do futebol por Dani. Chegou em 2000, 2001, fez apenas uma época, vinha do Ajax e fez 5 partidas. Ai, Dani, um jogador que foi formado no Sporting, que depois acabaria por sair para o Ajax e que encantou a Europa do futebol nos torneios de sub-21, de sub-18, sub-19, era um autêntico craque. Chegou ao Benfica numa altura em que o Benfica também era um mar revolto, é um facto, nunca se conseguia encontrar entre a noite de Lisboa e o faltar aos treinos e a pouca execução dentro de campo e também a pouca vontade de jogar futebol, acabaria por sair depois para o Atlético Madrid, onde realmente mostrou o seu melhor futebol como sénior, mas também não se conseguia encontrar. Um jogador mais propenso às festas e às atividades noturnas, propriamente, do que chegar à bola. Enfim, uma autêntica pena, pois este jogador era muito talentoso, mas nunca se conseguia encontrar, nem de águia ao peito, nem com uma bola nos pés, a partir do momento em que se começou a dedicar de forma profissional. Enfim, os meus amigos optaram por outras opções. Washington Rodrigues, que veio catalogado como um jogador inacreditável. Filipe Menezes. O Tavares. Ora, e passamos agora então para a posição de extremo direito. E para essa posição escolhi então o holandês Gaston Taumann, que chegou na época 97-98, oriundo do Feyenoord, fez 20 jogos pelo Glorioso e marcou um golo. E estamos a falar de um jogador que era indiscutível na laranja mecânica, ou seja, na seleção holandesa. Já tinha jogado mundiais, já tinha jogado europeus e realmente chegou para o Benfica para ser um grande craque. Daquilo que toda a gente se lembra, é de um jogador franzino com uma farta cabeleira que tinha muito pouca vontade de se entrosar com a equipa. Esteve mais tempo perdido na ala direita do Benfica do que propriamente em jogo. É um facto que ainda disputou 20 partidas, mas é mais um jogador que passou pelo Benfica e não deixou saudades nenhumas. Enfim, os meus amigos optaram então por outras opções. Manu. Javier Balboa. Marco Ferreira. Reta Vizcaia. Ora, e dito isto, vamos então passar para a próxima ala, ou seja, para a ala esquerda, e ver quem é o extremo esquerdo que não deixou saudades nenhumas. Ora, e temos então Freddy Adu, que chegou na temporada 2007-2008, oriundo do Real Salt Lake, fez 21 jogos, marcou 5 golos e esteve apenas uma época na luz. E estamos a falar do novo Pelé, meus amigos. Isto era um jogador que era cobiçado por toda a Europa do futebol. Já tinha falado sobre ele na altura Capello, já tinha falado Sir Alex Ferguson, havia Manchester, Real Madrid, inclusive o Barcelona esteve interessado neste jogador. Ele tinha fotografias com Pelé, toda a gente dizia que era a grande nova coqueluche do futebol mundial. E todos nós benfiquistas ficámos super entusiasmados quando assinou pelo Benfica.
pois ele pelo Benfica marcou alguns golos, é verdade, mas não deixou saudades nenhumas. Realmente a sensação que ficava é que era um miúdo a jogar um jogo de adultos. Infelizmente o jogador nunca mais se encontraria depois dessa passagem pelo Benfica, jogou em imensos clubes, o jogador nos dias de hoje tem apenas 35 anos de idade, mas há 5 anos que deixou de jogar futebol de forma profissional, o que mostra bastante aquilo que foi Fred Adu. No entanto, os meus amigos, uma vez mais, optaram assim por outro tipo de jogadores. Olá, John. O coisa Manduca. Extremo esquerdo, Mark Pembridge. O Leónidas. Ora, e agora chegamos então à posição estrela de todas as equipas, a de ponta de lança. Vamos ver então quem foi o ponta de lança que não me deixou saudades nenhumas. Ora, e temos então Raúl de Tomás, mais conhecido como RDT, que chegou na temporada 2019-2020, esteve apenas meia época, fez 17 jogos e marcou 3 golos. Este jogador foi contratado por 20 milhões de euros ao Real Madrid, se bem que o mesmo se encontrava emprestado ao Rayo Vallecano, e aqui eu não tinha qualquer dúvidas. Eu que sigo o campeonato espanhol, ele é e era na altura um goleador. O que é que aconteceu no Benfica, ninguém sabe explicar. Jogou fora de posição, quando jogou na sua posição também não faturou, se foi uma crise de identidade, se foi uma crise de adaptação ao futebol português. Eu custa-me crer um jogador que já tinha sido internacional nas camadas jovens espanholas, que vem da cantera do Real Madrid, que era um autêntico goleador em Espanha e que depois sai do Benfica em janeiro, volta à Espanha e é o melhor marcador espanhol desse mesmo campeonato, numa altura em que havia grandes craques e não foi propriamente por uma grande equipa. Não consigo entender ainda nos dias de hoje o que é que aconteceu a RDT naqueles 6 meses do Benfica. Uma coisa é certa, era um jogador que eu tinha muitas esperanças, achava que ia ser um autêntico goleador e foi um autêntico fiasco. Enfim, os meus amigos uma vez mais optaram por outro tipo de ponta de lanças. Eu vou dizer o Pringle, mas se calhar houve piores. Carrison. Macuculo. Estávamos à espera de Totti e levámos com Totti. Ora, e temos então o 11 encontrado, o 11 dos meus flops, mas os jogadores que eu achava que realmente eram craques quando chegaram ao Benfica, pois tinham registros para isso mesmo e que no Benfica infelizmente não conseguiram nem afirmar-se no 11, nem deixar saudades, nem tornar-se assim lendas do clube encarnado, como eu achei que poderia ser. E volto a relembrar, o 11 é então Jorn Argsboot, à direita temos Gary Charles, à esquerda temos Steve Harkness, no meio temos então John Brooks e André Luiz, no meio campo temos então Renato Sanches, desculpa Renato, também Draxler e Dani. E na frente de ataque temos então Talmente à direita, Fred Adu à esquerda e na frente de ataque RDT. Este é o meu 11 de flops que eu achava que iam vingar no Benfica. Como já disse, eu tenho um 11 bastante diferente se for para avaliar a qualidade individual do jogador, que volto a deixar aqui a miniatura, basta pesquisarem na pestana de almanac aqui do canal e vão encontrar esse vídeo, que tem também depois várias menções honrosas e aconselho que passem por lá, primeiro porque acho que o vídeo está bastante engraçado e depois vão recordar ou ficar a conhecer algumas das maiores pérolas do Vietnã e dos anos a seguir ao Vietnã, pois ao fim e ao cabo é o pior 11 dos últimos 30 anos. Este é o 11 que encontrei dos piores flops, tu traz um 11 diferente do meu, como é evidente. Deixa aqui em baixo nos comentários e eu vou comentar todos os vossos comentários para assim podermos rir um pouco e recordar daquilo que foram os piores flops, os jogadores que não deixaram saudades nenhuma, infelizmente, pois ao fim e ao cabo a gente quando contrata acha sempre que eles vão vingar, quando fazemos coleções de cromos achamos sempre que vão ser os novos craques e no fim foram os autênticos fiascos. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem, tenham um bom dia das mentiras e viva o Benfica!